Frequentemente nos pegamos desenhando trajetórias meticulosas para nossas vidas, seja na carreira, nos relacionamentos ou na saúde. Mas existe um provérbio milenar que traz uma dose brutal de realidade. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. No capítulo 19 do livro Provérbios na Prática, Juarez Barbosa mergulha justamente nessa tensão entre a nossa vontade e a soberania divina. O que significa, na prática, abrir mão do controle em um mundo que nos cobra resultados constantes? Hoje vamos explorar como a sabedoria de Salomão, registrada há quase 3.000 anos, oferece um manual surpreendente para a maturidade emocional e a integridade no século XXI. Essa frase sobre os planos e o propósito é talvez uma das mais citadas das Escrituras, mas também uma das mais mal compreendidas. É comum as pessoas acharem que isso é um convite à passividade, como se não valesse a pena planejar nada. Mas o que o texto sugere e que Juarez Barbosa destaca muito bem é a humildade intelectual. O coração humano, como diz Jeremias 17:9, é enganoso e muitas vezes nossos planos são motivados por ansiedade ou orgulho. Quando Provérbios 19:21 diz que o propósito do Senhor prevalece, ele está nos dando uma âncora. Se o plano falha, o propósito maior não falhou. É uma mudança de perspectiva que nos tira o peso de sermos os únicos responsáveis pelo desfecho de tudo. Mas isso gera um conflito interno, não acha? Nós somos incentivados a ter metas, a ser proativos. Se eu entrego tudo ao propósito, não corro o risco de me tornar negligente? O próprio capítulo 19 fala sobre o perigo da preguiça. Tem aquele versículo famoso que diz que o preguiçoso põe a mão no prato e nem consegue levá-la à boca. Parece que o texto está jogando dos dois lados. Planeje, mas saiba que não manda em nada. Trabalhe, mas não confie no seu esforço. É exatamente essa a beleza da sabedoria bíblica. Ela não trabalha com um binário simples. No versículo 2, por exemplo, o autor diz que não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado. Isso é um alerta técnico contra o ativismo cego. Muitas vezes corremos muito, mas na direção errada. O zelo sem conhecimento é aquela energia desperdiçada em planos que não têm fundamento. A sabedoria aqui é o equilíbrio. Você planeja com diligência, mas com as mãos abertas. Juarez Barbosa argumenta que o problema não é o plano em si, mas a idolatria do plano. Quando o plano se torna o nosso Deus, qualquer desvio gera uma ira contra o próprio Criador, que é o que o versículo 3 descreve. A insensatez do homem arruína sua vida e depois ele se ira contra o Senhor. Essa parte é fascinante porque descreve uma psicologia muito atual. Nós tomamos decisões impulsivas, ignoramos conselhos, quebramos a cara e a primeira reação é perguntar: por que Deus permitiu isso? É uma transferência de responsabilidade. O capítulo 19 parece ser um choque de gestão no caráter. Ele começa falando que é melhor ser um pobre que anda em integridade do que um tolo de lábios perversos. Em uma sociedade que mede sucesso por likes e saldo bancário, dizer que a integridade de um pobre vale mais que a eloquência de um rico influente é quase revolucionário. E há um contexto histórico importante aí. Na época de Salomão, a riqueza era frequentemente vista como um sinal direto do favor divino. No entanto, o livro de Provérbios insere essa nuance ética. A riqueza sem integridade é uma armadilha. O versículo 4 diz que a riqueza traz muitos amigos, mas o pobre é abandonado pelo seu próximo. É uma observação sociológica crua sobre o interesse humano. O texto não está dizendo que é bom ser pobre, mas que a pobreza revela a verdade sobre as amizades, enquanto a riqueza pode mascarar o isolamento real. Juarez Barbosa reforça que viver isso na prática exige que a gente priorize a essência sobre a imagem. Se a nossa identidade está baseada no que temos, quando o propósito do Senhor altera nossos planos financeiros, nossa identidade desmorona. Outro ponto que me chamou a atenção no livro é a questão da disciplina e da correção. O versículo 18 fala sobre castigar o filho enquanto há esperança, mas não se deixar levar pela ira a ponto de matá-lo. É uma linguagem forte, típica da literatura sapiencial do Antigo Oriente Médio. Mas, se trouxermos para o contexto de mentoria e crescimento pessoal, o que isso nos diz sobre como lidamos com o erro? Diz que o erro é pedagógico se houver humildade. Quem rejeita a correção, rejeita o próprio crescimento.
Existe uma conexão profunda entre o versículo 20, que manda ouvir conselhos para ser sábio no futuro, e a nossa capacidade de aceitar que não sabemos tudo. O autor Bruce Waltke, em seus comentários sobre Provérbios, nota que a sabedoria é algo que se adquire, não é algo com que se nasce, e esse processo de aquisição passa invariavelmente pela disciplina. O capítulo 19 nos mostra que o temperamento sem domínio, a ira explosiva, é um sinal de estagnação espiritual. Se você não consegue ser corrigido, você não consegue ser liderado por Deus. Essa é uma interpretação muito precisa. A sabedoria não é apenas ser bonzinho, é ser justo. E por falar em justiça, chegamos a um dos versículos mais emocionantes do capítulo, o versículo 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Isso muda completamente a lógica da caridade. Não é apenas uma doação, é um investimento em que o próprio Deus se coloca como fiador. Isso é muito profundo, pensar que Deus se sente em dívida com quem ajuda o necessitado. Geralmente pensamos em Deus como aquele que nos dá tudo, o que é verdade. Mas aqui ele inverte o papel para honrar misericórdia. Como o Juarez Barbosa conecta isso com o dia a dia? Ele conecta através da ideia de misericórdia intencional. Não é dar o que sobra, é ver o outro como alguém por quem Deus tem um interesse direto. Historicamente, no antigo Israel, as leis de respiga e o cuidado com o órfão e a viúva eram fundamentos da teocracia. Provérbios 19 traz isso para um nível individual. Se você quer estar alinhado com o propósito que prevalece, você precisa ter o coração onde o coração de Deus está. E o coração dele está nos vulneráveis. É uma forma prática de submeter nossos planos financeiros ao propósito de Deus. Em vez de apenas acumular para o meu projeto pessoal, eu empresto para o projeto dele, que é o cuidado com a vida. Entendo, mas voltando à questão dos planos que não dão certo. Muitas pessoas que nos ouvem podem estar frustradas agora. Elas oraram, planejaram, foram íntegras e mesmo assim a porta fechou. Como a gente concilia o propósito que prevalece com a dor da perda ou do fracasso? É aí que entra o temor do Senhor, mencionado no versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o tem pode descansar em paz. Esse descanso não é a ausência de problemas, mas a confiança de que o arquiteto sabe o que está fazendo, mesmo quando muda o desenho da obra. Às vezes, o nosso plano é apenas um rascunho de algo que Deus quer transformar em algo eterno. O propósito dele não é apenas o nosso sucesso material, mas a nossa formação de caráter. Se um plano fracassado te tornou mais humilde, mais dependente e mais misericordioso, então o propósito de Deus prevaleceu sobre a sua meta pessoal. É uma vitória invisível. Isso me lembra de uma frase que li sobre como os nossos nãos para Deus são muitas vezes os sims dele para o nosso futuro. O capítulo 19 é um convite à maturidade emocional de aceitar que não somos os protagonistas absolutos da nossa história. Somos colaboradores em um plano muito maior. Exatamente. E o livro de Juarez Barbosa, Provérbios na Prática, faz um excelente trabalho em mostrar que essa sabedoria não é mística, ela é prática. Ela se manifesta em como você fala, evitando a mentira e o falso testemunho, que são condenados repetidamente no capítulo, e em como você trabalha. A preguiça é condenada não por uma ética de produtividade capitalista, mas porque o ser humano foi criado para criar, para agir. Quando nos omitimos, estamos negando a imagem de Deus em nós. É um manual completo, realmente. Passa pela gestão de conflitos no lar. Tem até a menção clássica à esposa briguenta como uma goteira constante. E vai até a política, comparando a ira do rei ao rugido de um leão. Tudo converge para um mesmo ponto. A sabedoria é a habilidade de navegar pela vida respeitando as leis morais e espirituais que Deus estabeleceu. Se tentarmos remar contra a correnteza do propósito divino, só vamos nos cansar. E o convite final de Provérbios 19 é para a escuta. Ouça o conselho e receba a instrução. Vivemos em uma era de muita fala e pouca escuta. Queremos que Deus assine embaixo dos nossos projetos, mas raramente paramos para perguntar qual é o projeto dele. O propósito que prevalece é o dele, porque ele vê o fim desde o princípio. Nossos planos são baseados no agora, os dele são baseados na eternidade. Essa distinção entre planos temporários e propósitos eternos talvez seja a chave para a paz mental hoje em dia.
Saber que se estou andando em integridade, se estou buscando conhecimento e praticando a misericórdia, eu estou no centro da vontade dele, independentemente das circunstâncias externas. Com certeza. E como Juarez Barbosa enfatiza, isso não é algo que você decide uma vez e pronto. É uma decisão diária. Cada manhã é uma oportunidade de dizer: Senhor, aqui estão meus planos, mas que o teu propósito prevaleça. Isso exige coragem, porque às vezes o propósito dele vai nos levar por caminhos que não escolheríamos, mas que no final nos levam à vida plena que o versículo 23 promete. A jornada pela sabedoria de Provérbios 19 nos confronta com nossa própria limitação, mas também nos oferece um consolo profundo. Não precisamos carregar o mundo nas costas. Existe um propósito soberano, justo e misericordioso que está no comando. O nosso papel é alinhar o nosso coração a essa vontade, investindo no que é eterno e aceitando a correção como um presente de crescimento. Que possamos sair desta conversa menos preocupados com a perfeição dos nossos planos e mais atentos à voz daquele cujos propósitos jamais podem ser frustrados. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua caminhada ou desafiou sua forma de planejar o futuro, considere compartilhá-lo com alguém que também está buscando viver com mais propósito e menos ansiedade.